A minha saudação, juntamente com todo o povo brasileiro, mobilizado nesses sentimentos pela classe trabalhadora, pelos democratas, pelas democratas, aos presidentes e chefes de Estado e de governo de 11 países latino-americanos reunidos aqui em Brasília com o presidente Lula, ele é um dos 11, para tratar dos interesses da América Latina. E a minha alegria é especial pelo encontro entre o presidente Lula e o presidente Nicolás Maduro da Venezuela, que, ao conversar com Lula, ambos afirmaram as disposições dos dois países colaborarem com o desenvolvimento, com a troca comercial de produtos entre os dois países, mas, acima de tudo, numa amizade duradoura, como é característica da América Latina. Amizade, como diz o presidente Lula, que transcende os interesses comerciais para abranger os interesses mútuos, econômicos, culturais, sociais e tudo mais que seja duradouro para os dois povos. Parabéns ao presidente Lula, que acolhe, mesmo com a choradeira desesperada do fascismo, o presidente Nicolás Maduro, um operário como o nosso presidente, ex-motorista de ônibus e que sabe o que passa a classe trabalhadora, não somente no país dele, mas em toda a América Latina. Que coisa boa esses novos tempos de entrosamento entre governantes sérios e não picaretas, não com picaretas e falsários como Juan Guaidó. Infelizmente, os próprios mobilizadores dele já o tiraram da jogada. São sinais de bons tempos, são bons sinais, principalmente quando o presidente Lula diz que nenhum país pode se desenvolver sozinho, mas que todos colaborando, respeitando a independência e a soberania de cada país, todos se beneficiam com o desenvolvimento. Bom ouvir isso, bom que se afirme isso, principalmente por parte do nosso presidente, do nosso governo brasileiro. Mas não é esse o assunto que me faz tomar esse chimarrão com vocês. Hoje, nesse chimarrão, com uma das partes dele, que é a água. Necessária, porque a hora que eu gravo esse programa agora já não tem mais chimarrão aqui, mas tem chimarrão simbólico aqui na apresentação do programa. Bueno, o que me traz aqui a chimarrear com vocês foi uma manifestação da presidenta do PT, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a deputada Gleisi Hoffmann. Ela, ao sabor desta conjuntura agitada que está aqui no Brasil, que repercute no Congresso Nacional, que é essa caixa de ressonância de tudo que ocorre no país, ela meio que lamenta e ao mesmo tempo conclama a sociedade brasileira, aspas, a nos ajudar a enfrentar a direita no Congresso Nacional. E ela enumera alguns pontos das ameaças dessa direita, não somente ao governo do presidente Lula, mas também ao Brasil, como, por exemplo, a tentativa de esvaziar os ministérios do meio ambiente e dos povos originários, além de outros golpes, como diz a presidenta Gleisi.
Bom, todos nós sabemos que este Congresso que foi eleito aí na mesma eleição do primeiro turno que elegeu e que designou o presidente Lula para o segundo turno, é exatamente o oposto do programa do presidente Lula, das propostas do presidente Lula, das buscas do povo brasileiro e das ansiedades quanto à solução de fundo dos problemas nacionais. Claro, não é todo o Congresso, não é toda a Câmara, não é todo o Senado, mas a maioria. E como diz a presidenta Gleisi, essa maioria é golpista, vive de golpes, vem de golpe de Estado. De 2016, pelo menos, vem com as testas marcadas do golpe de Estado em 2016, com o vampirão Michel Temer, golpista, traidor, e o vassalo do imperialismo, o capiroto fascista Jair Bolsonaro. Portanto, esse golpismo que desenha o Congresso Nacional é a marca maior que desequilibra em relação aos movimentos feitos pelo governo Lula e até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os três poderes, o Congresso Nacional é o desequilibrador. É o anticonstitucional que ameaça a harmonia entre os três poderes, como reza a Constituição. E esta ameaça, e que vai além das ameaças, como eu já mencionei, que o Congresso Nacional é ninho dos traidores, é ninho dos golpistas, é o berço onde dorme e também a grande mesa das negociações mais espúrias, mais corruptas desta direita brasileira que vem desde lá de trás da escravatura, acumulando cada vez mais lucros, e agora que o capitalismo entra em parafuso e vai às lonas, esta direita que repercute no Congresso Nacional é cada vez mais furiosa, deselegante, antiética e traidora. Então não há nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Nenhuma surpresa. Atacar a ministra Marina Silva é exatamente a marca dos que em nome dos senhores dos anéis, donos de terras que querem mais terras, ainda que isso custe a saúde do planeta, a vida de todas as espécies, especialmente o ser humano, esta direita não tem escrúpulos em bagunçar com o meio ambiente. Por isso é preciso fragilizar esta mulher. Por isso é preciso fragmentar o Ministério do Meio Ambiente, e é preciso, segundo essa direita golpista, mau caráter, antinacional, antidemocrática, desculpe aqui, a umidade está muito baixa aqui em Goiânia. Essa direita, então, corrupta, na pior das escalas, essa direita nunca se furtará em golpear. E começa ali pelo Ministério do Meio Ambiente. Como também dos povos originários. Com a nossa Sônia Guajajara. É preciso destruir esse ministério, como eles vêm tentando e como denuncia a presidenta do PT, deputada Gleisi. Então não é casual, não é por mero beicinho, por mera raiva,
é com interesse ideológico de fato. O que mostra o que é essa direita. A direita é isso. É golpista, é corrupta, é desleal, é desonesta, é inimiga do meio ambiente, é inimiga dos povos originários, odeia tudo aquilo que significa saúde, que significa geração de alimentos saudáveis, que significa preservação de tudo o que é nosso. Essa direita é isso. É tradicionalmente isso. Se ela é maioria no Congresso Nacional, é assim que ela agirá. Agora, sem fazer nenhuma crítica contundente à presidenta do PT, deputada Gleisi, coisa que eu não posso fazer aqui publicamente, no entanto, é preciso expressar aqui uma certa estranheza para este apelo que faz a presidenta Gleisi. Apelar que a sociedade nos ajude. Será que está bem colocado isso? A sociedade nos ajude? Não creio que seja bem colocado isso, que a presidenta Gleisi tenha sido feliz nessa colocação. Primeiro, a sociedade não tem que ajudar. Ela precisa ser ajudada pela presidenta Gleisi e pelo Congresso Nacional. De que forma a sociedade precisa ser ajudada? Já que a sociedade não se mobiliza espontaneamente, já que as mobilizações setoriais fragmentadas não chegam a levantar o povo brasileiro para essa grande luta que precisa ser feita. Não, quem tem que ajudar quem aqui é, por exemplo, o PT. São os outros partidos que integram o governo Lula, que tem que se reaproximar do povo, tem que reoxigenar os movimentos sociais, tem que reoxigenar os trabalhadores e trabalhadoras, tem que reinjetar vida mobilizadora nos sindicatos, nas centrais sindicais, nas associações de moradores, nas entidades de classe, mobilizar o povo brasileiro. Então é a presidenta Gleisi que tem que ajudar a sociedade brasileira, considerando que, repito, a sociedade não se mobiliza sozinha. 210 milhões de brasileiros e brasileiras não conseguem enxergar sozinhos o ponto por onde seguir, o caminho por onde seguir e o ponto onde chegar. É preciso da mobilização daqueles e daquelas que enxergam os caminhos a seguir. E os caminhos a seguir não passam somente pelo Congresso Nacional e não passam somente pelo Executivo. E não passam somente pelas urnas. Ainda mais que as urnas de 2022 foram atacadas. As eleições de 2018 foram corrompidas, foram manipuladas. E eu não estou inventando. Está aí o jogo que seu Jair Bolsonaro e seu Pedro Guimarães fizeram e quase destruíram a Caixa Econômica, desviando bilhões de reais para a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, para manipular as eleições, com fake news e com aquelas barbaridades que fizeram no Nordeste, usando o Ministério da Justiça, usando a Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a chegada dos eleitores e das eleitoras do presidente Lula, que desejavam votar nele. Então, esta mobilização não passa somente pelas eleições, até mesmo porque a campanha eleitoral é limitada no tempo e é limitada na exposição, é limitada didaticamente.
A campanha eleitoral muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Então é preciso que o povo seja mobilizado, porque o potencial da mobilização o povo já tem. Porque senão nós corremos o risco de perder o pouco que conquistamos. Isto não é brincadeira. O Brasil foi atacado durante esses anos, começando por 2013, com aquelas loucuras pelas ruas do Brasil, e depois com a deposição da presidenta Dilma, e depois com tudo mais que veio. O Brasil foi dinamitado para se tornar uma colônia do imperialismo estadunidense. E muita coisa foi destruída. Empresas estatais foram dinamitadas. Empresas privadas que serviam à infraestrutura foram destruídas, e milhões de empregos de inteligências perdidas. Então é preciso que sintamos a sensibilidade deste povo prejudicado, que mobilizemos o nosso povo para que, com o povo nas ruas, com o povo mobilizado, não para fazer molecagem, porque o povo não faz aquelas molecagens que aconteceram dia 8 de janeiro, mas para enfrentar estes calhordas no Congresso Nacional que só fazem golpear. O poder e a sabedoria de negociação do presidente Lula são bons, mas limitados. É preciso que o povo tome sobre si a responsabilidade que é dele, que é ele que tem que abraçar. Portanto, não é o povo que tem que ajudar a presidenta Gleisi Hoffmann, mas ela, o partido dela, os partidos todos, as entidades, os movimentos sociais todos, que devem ajudar o povo a se mobilizar, se esclarecer sobre o que realmente ocorre neste país e avançar para fazer com que esse Congresso Nacional tome vergonha na cara. Pare de desrespeitar aquilo que o povo decidiu. Avance naquilo que o povo decidiu. E se afirme como alguém que realmente serve ao país e não como um bando de corruptos abraçados a orçamentos secretos, as verbas parlamentares para viverem com as migalhas que dão aos seus eleitores e assim mantendo o povo achatado e desmobilizado. Esta é a grande atitude que nós precisamos tomar. É isso que precisamos fazer, presidenta Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Abraços proféticos e revolucionários.